Que a paz, o amor do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. O Mofa Regi não precisa do microfone porque fica bem alto. O tema dessa noite, então, é Nosso Pai, ou também Pai Nosso. O Pai Nosso é oração, porque Ele é o nosso Pai. Então, podemos fazer esse trocadilho, porque não altera a ordem do tema desta noite. Quando nós vamos prestar atenção e entender essa oração ecumênica que é o Pai Nosso, nós precisamos sempre nos lembrarmos que esta prece, ela tem mais de 2000 anos. Qual é da prece, ou qual é da poesia, ou da letra de uma música tão conhecida ou tão assim marcante para a humanidade em todos os tempos? Ela permaneceu e está conosco até hoje, e estará conosco para toda a eternidade, porque Deus é eterno. Deus é a causa primária de todas as coisas, e nós ainda não conseguimos compreender e definir Deus. Por isso que Ele enviou o seu Filho, nosso irmão maior, o Mestre Jesus, para trazer os ensinamentos a qual Ele estava exatamente coordenado com Deus. Por isso que Ele disse: eu e o Pai somos um, mas um no sentido de estar na mesma sintonia, um no sentido de o que ele passou para nós, o que Ele nos ensinou, deixou como modelo, é a mesma sintonia do Criador, Criador de tudo e de todos. Jesus, então, opõe o segredo de entrar no quarto, que era então o quarto de guardados, que jamais frequentados por pessoas estranhas. Então, antes dele iniciar a prece, ele fala: entra no quarto, feche a porta e faça a oração, porque em secreto Deus nos ouve. E quando ele vai ensinar então a prece, a oração dominical, que é o Pai Nosso, diz Lucas que foi então uma situação onde nem mesmo os discípulos sabiam como fazer prece e como orar. Porque todas as vezes que Jesus ia fazer prece, todas as vezes que Jesus ia conversar com o Pai, Deus de todos nós, ele se retirava e ficava sozinho. E ensinou para os discípulos todo o evangelho de amor, mas chegou a um ponto onde
ele volta então dele ter feito uma prece, e os discípulos, Lucas fala os discípulos, não fala qual o nome dos discípulos, mas eram alguns dos discípulos. Aproximando então de Jesus, pede para ensinar a orar. E é então que Jesus vai ensinar a orar. Mas antes de ensinar a orar, também Jesus, ele recomenda não repetir muitas palavras, falar muito, como os gentios que pensam que pela muita repetição é que são ouvidos. Então, é a condenação da repetição. Fala a prece, ou qualquer prece, 10, 50, 150 vezes, não sai do nosso coração. Ela fica alguma coisa mecanizada. Então a prece, ela tem que ser exatamente aquilo que nós estamos falando. E só o que ele pede de entrar no quarto e estar no quarto rezando, fazendo a prece, é o que não precisa. Então nós, que é de coração, estarmos em praças públicas, estarmos com alto-falante fazendo prece, não precisamos ficar em pé. O respeito, sim. Nas nossas orações, quando vamos dormir, se a gente deitar e começar a fazer a prece do Pai Nosso, pelo cansaço do dia, nós vamos falar que assim seja no dia seguinte, porque a gente acaba dormindo. E o respeito? Por isso que tem que ser de coração. Então, quando nós pegamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 28, existe ali nesse último capítulo uma coletânea de preces espíritas, onde tem a oração dominical. Os espíritos recomendam não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces, e é a que eles consideram em primeiro lugar. Então, quando nós vamos lá na coletânea de preces espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira prece que está lá é a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Temos outras indicações de preces que a espiritualidade nos passou, mas ali é para ter uma referência. Para aqueles que ainda não conseguem fazer uma prece espontânea, tem ali então uma referência. E a espiritualidade deixa claro, mesmo aquelas preces que tem lá como modelo, como referência, é para serem de coração. Não é uma leitura simples que a gente está fazendo. Então tem vários, tem prece para quando está nascendo, tem prece para quando está morrendo, tem prece para tudo lá. Mas a primeira, que é o que nós vamos aqui hoje expor, é então a oração dominical. Então essa palavrinha oração é a prece dominical, que vem do latim dominicalis, ou na religião que pertence a Deus. Mas
eu ainda não fiquei contente de procurar somente dominicales e na religião que é o que pertence a Deus. Eu fui fazer uma pesquisa onde eu encontrei algumas situações. Mas eu gostaria também de colocar o que a gente tem lá no Sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o seguinte: são as mais perfeitas instruções que neste trecho recebemos a respeito da prece, seguindo o modelo ditado por Jesus. Antes dele, todavia, são dadas as atitudes a assumir. No contato com o Pai deve evitar-se então qualquer intromissão de outras criaturas, nada de assumir posições especiais, nem de fazê-la em público para ser admirado e louvado pelos homens. Assim, é condenada a posição ostensiva de ficar em pé nas sinagogas, locais de oração e nas praças públicas. Então, são essas palavras que Torres Pastorino coloca com relação à prece, que é o que falamos há pouco. E a oração, então, dominical, das 3 leis do astrônomo alemão Kepler, a segunda nos diz que os planetas em suas elipses movem-se mais rapidamente quando estão mais próximos ao Sol que quando se movem no extremo das órbitas. A palavra elipses está correta. Eu mesmo não o conhecia. Nós conhecemos muito eclipse. A eclipse é aquela situação onde a Lua fica entre o Sol e a Terra, e então aparece aquela escuridão. Isto é uma eclipse. A elipse é a situação onde ali o astrônomo coloca, onde você tem neste pontinho bem pequenininho aqui o planeta Terra, girando em torno do Sol, onde você tem uma grande distância e uma pequena distância entre o Sol. Esse movimento, então, é chamado de elipses. Movimentando, fica desta forma. Por isso que ele diz desta teoria aqui, desse astrônomo. Mas nós vamos entender. A vida espiritual também é assim. Movemos-nos mais rapidamente quanto mais perto estamos do Senhor, nosso Sol, que é Deus, através da oração, dos juramentos, das boas obras. Os cristãos dos primeiros séculos tinham um respeito tão grande pela oração dominical, pelo Pai Nosso, que se tratava de uma oração que só se revelava aos que queriam ser cristãos e na preparação para a recepção do juramento do batismo. No domingo anterior à Páscoa tinha lugar a entrega e a explicação do Pai Nosso. Então, é uma das teorias também sobre a oração dominical. Os primeiros cristãos, eles só recebiam a oração do Pai Nosso praticamente na véspera deles serem, então, entrar como cristão e ser batizados. Estar próximo de Deus, chamá-los de Pai e amá-lo, garantir-nos uma velocidade impressionante no caminho rumo à santidade. Dessa maneira, seremos como um planeta na própria órbita, girando entre sempre rápido
em torno do Sol. Por isso que eu coloquei lá a elipse, que segundo o padre François Costa, ele coloca então essa teoria de estarmos nós, quando mais próximos de Deus, nós temos então mais energia, como o planeta quando está próximo girando, próximo do Sol é mais rápido, longe é um pouco mais distante e demora, chega perto do Sol é rápido. Então ele faz essa comparação. E a prece do Pai Nosso, então? Começa no primeiro tempo dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade. Desde o raminho mais pequenino, da erva mais minúscula, desde o mais pequenino inseto, nós temos a criação de Deus. Até num outro extremo, justamente os astros e todo o nosso universo. Então, tudo na natureza que nós encontramos é a criação de Deus. Desde o pequenininho, desde o inseto minúsculo, até todo esse universo. Quando nós falamos daquela órbita do planeta Terra, girando em torno do Sol, ali está exatamente no lugar que precisaria estar. Se não fosse Deus, se não fosse o Criador, na primeira volta que o nosso planeta desce, ele já se desprenderia do Sol e nós estávamos aí, nem existiríamos. Então, tudo no universo é exatamente colocado no lugar que precisa estar. E Deus é Criador de tudo. Criador de toda essa natureza. Tão belo é uma flor, tão belo é um passarinho tão pequeno, e a diferença entre o passarinho, uma flor, e todo esse universo, e cada ponto está no seu lugar exato. Por isso que cremos em Ti, Senhor. E aí Jesus então nos ensina nessa primeira parte: Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o vosso nome. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que te não glorifica, e ingrato aquele que não te rende graças. Todas as graças é o Pai Criador. Então, essa primeira parte da oração do Pai Nosso, a oração dominical, Jesus, Ele nos coloca para santificarmos, glorificarmos o Pai Criador. Venha o Teu reino, Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Por isso que Jesus pede: venha o Teu reino. E essas leis, elas de Deus, elas são equilibradas. Ela tem a paz e a justiça. Se nós, a humanidade, observássemos essas leis, nós estaríamos já em um outro patamar. Essa lei de justiça e paz, ela tem um equilíbrio. Um estaria então auxiliando e ajudando o outro.
o forte sustentaria o fraco. Então, o homem com o instinto, o homem com a inteligência, o homem com a razão, a liberdade, tudo isso é para cumprir as leis do Criador e não infringir as leis do Criador. Onde muitos ainda procuram massacrar e pisotear no irmão, que é também filho do mesmo Pai. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Estamos em uma evolução. As leis naturais de Deus, elas vão se cumprir. Estaremos dando continuidade nesse planeta ou não? Partiremos para um outro. Mas a evolução desse planeta é certa, porque está tudo sob o controle do governador desse planeta, que é o Mestre Jesus. Tudo que nós podemos ver e muitas vezes nos escandalizar, não desanimem, porque tudo está sob o controle do Mestre Jesus. Não tem nada fora. A nossa visão é muito curta, porque enxergamos somente essa nossa reencarnação. Além de essa individualidade que nós temos, existe um coletivo, onde passa ou não passa por algumas atribulações. E nós, como cristãos, temos, assim, por obrigação até, de auxiliar o Mestre Jesus nessa transformação. Dia virá em que o reino das tuas leis será o teu reino na terra. Isto é certo. Terceira fase. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, qual maior não deve ser a criatura para com o seu Criador? Se nós temos aqueles que respeitamos, aqueles que temos como maior experiência que nós, que nos cuida, que nos ama, imagina ser então o Criador. O Criador é a fonte de toda a sabedoria. Ele que traz para nós, que emana dele toda essa energia vital que nós dependemos. Todo o universo e todo o nosso planeta é muito bem orquestrado, é muito bem calculado, toda essa energia de sabedoria de Deus. Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Quando nós fazemos a oração dominical, a prece do Pai Nosso, nós pedimos sempre a sustentação do nosso corpo, porque nós aprendemos, dá-nos o pão de cada dia. Então não é só o alimento que precisamos sim manter e respeitar e valorizar esta morada que temos para a nossa evolução. Mas o alimento espiritual
para desenvolver o nosso progresso. É fundamental. Porque precisamos do nosso corpo, mas precisamos também da nossa moral, para que possamos assim progredir, para que possamos evoluir. Então, quando nós pedimos, dá-nos o alimento do nosso corpo físico, nós lembramos que para termos o alimento do nosso corpo físico, nós também precisamos trabalhar, porque Ele nos deixou exatamente todo esse livre-arbítrio para nós. Então a força física deve ser empregada, ou a nossa força do intelecto, do nosso conhecimento, porque Deus nos deu o nosso corpo físico, deu a inteligência para a gente trabalhar no campo, trabalhar na indústria, trabalhar no comércio, mas também deu a inteligência para aqueles que não trabalham com a força física, trabalhar com a nossa inteligência. E à medida que vai o progresso seguindo, mais e mais nós usamos a nossa inteligência. Porque com a nossa inteligência nós produzimos os maquinários, produzimos toda essa tecnologia que nós vemos, para então trabalhar e ter o sustento do pão nosso de cada dia. Que possamos nos esforçarmos. Ajudas o homem de boa vontade, que em ti confia pelo que concerne ao necessário, não porém aquele que se compraz da ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Então o nosso esforço tem que ter. Não pensem que se ficar em casa sem fazer nada, que Ele vai trazer o pão nosso de cada dia, não. Como já foi falado algumas vezes, e eu gostaria que vocês conseguissem entender isso, milagres não existem. Milagres não existem. Algumas coisas que são ditas como milagres sempre tem uma explicação. Sempre tem uma forma de entender aquilo que está acontecendo. Então, o milagre não existe. As leis naturais de Deus, elas não podem ser distorcidas. Então, quando a gente, há muito tempo, viemos com aquela ideia dos milagres, vamos ver por exemplo, quando Moisés abriu o mar, ele atravessou, a gente até vê desde pequeno a gente vê um quadro, né? Um mar aberto e Moisés atravessando no meio do mar. E aí sabemos da história que quando Moisés com os escravos atravessam, os soldados estão lá no meio do mar, se fecha esse mar então e acaba tudo aquilo. Essa abertura, não tem como a água ficar flutuando aqui desse lado e desse lado, não existiu esse milagre. Moisés era muito estudado e sabia muito bem o que estava fazendo. Ele sabia que naquele ponto onde tinha que atravessar existe a maré. Então é 7 horas recuando o mar, 7 horas voltando. Quem morou em litoral deve conhecer alguma coisa sobre as marés. Então o mar recuou, eles atravessando, como era muito longa a distância, esse mar voltou, tinha então aqui uma rocha, uma montanha, aonde os soldados que estavam perseguindo os escravos, até então escravos, né, mas seriam libertos, então acaba
engolindo o mar aqueles. Então, o milagre não existe. Tudo vai ter uma explicação. Então, como voltando aqui, o pão nosso de cada dia não vai aparecer se a gente ficar deitado na cama, assistindo televisão, ou que alguém vai bater na porta e trouxe um pãozinho com manteiga, um leitinho para você, que Deus mandou. Passamos sim por algumas dificuldades, é claro, mas precisamos levantar a cabeça e enfrentar e conquistar essas dificuldades e não ficar esperando. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada tribulação que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-las. Consideramos, porém, que Deus nos outorgou a inteligência para tirarmos do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Só depende de nós. Como eu disse, passamos por dificuldades, mas temos que estar de cabeça erguida, enfrentando essas dificuldades e confiar, ter fé no Criador, ter fé em Deus. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Pedimos para que Deus não deixe que a gente fique observando o que o vizinho de um lado, o que o vizinho do outro tem. Até existe um ditado, a gente olha ali e fala: puxa vida, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Mas se você não regar a tua, se você não aparar a tua, você tem que cuidar da tua grama. Se a grama do vizinho é mais verde, é porque ele está cuidando melhor. E se ele está cuidando, não está cuidando, não é nós que temos que cuidar da vida do vizinho. Quinto, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos os que nos ofendem. Cada uma das nossas infrações, as tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contrairmos e que cedo ou tarde teremos que saldar. É lei natural. E não é Deus que vai nos punir e vai nos cobrar dessas dívidas. É a nossa própria consciência. Porque, como dissemos lá atrás, Ele nos deu inteligência. Ele nos deu também o livre-arbítrio. Então, estas leis naturais, a nossa própria consciência, à medida que nós vamos tendo conhecimento, vai nos cobrar. Não ficaremos impunes da nossa própria consciência, não conseguiremos fugir de Deus, porque Ele coloca essas leis naturais e é nós mesmos que vamos nos policiar, é nós mesmos que vamos nos cobrar. Quanto mais nós sabemos, mais nós somos cobrados. Aí eu pego e falo: então não vou querer saber nada, porque senão vão me cobrar muito. Não tem como ficar estacionado. A evolução existe. Até estacionar, alguns ainda estacionam. Regredir nunca. Não tem como você desaprender alguma coisa que você aprendeu. Você pode estar sem prática, mas desaprender não. Eu aprendo a andar de bicicleta, eu sei andar de bicicleta. Eu posso ficar bastante tempo sem andar de bicicleta, mas na hora que eu pegar a bicicleta, eu vou relembrar e vou conseguir. É assim com a nossa sabedoria. Então, que a gente possa auxiliar sempre
que for possível e sermos irmãos e nos abraçarmos, convivendo todos em harmonia. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos nos maus pensamentos. Aqui a gente lembra daqueles desenhos onde tem o anjinho e onde tem aquele que fica atormentando sempre. Então, aqui a gente pede para livrar dessas tentações. E essas tentações, meus queridos, são muito mais do que nós podemos imaginar. São muito mais. Obsessor está um monte por aí. Basta que a gente sintonize e ele... Opa, cheguei junto. Pensei errado, ele está passando ali. Opa, quero esse daqui que está pensando errado. Fiz uma maldade e o outro está passando ali. Opa, é esse daí mesmo que eu quero ficar perto. Entrei no vício, aquele que está lá querendo o vício, seja ele qual for, deixa eu ficar pertinho desse daí, porque é esse daí que serve para mim. Então, o que a gente pede na oração para deixar, para a gente livrar do mal, não é a gente está pedindo para Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Livra-nos do mal como? Fazendo a nossa parte. Mas a gente pede para Deus, para livrarmos do mal. E assim seja. Praze-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a Tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam a compreensão se faça a Tua santa vontade e não a nossa vontade, a vossa. Pois somente queremos nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém. Importante dizer que todas as nossas preces, essa daqui é uma prece que Jesus nos ensinou, a gente não tem que ficar pedindo as coisas para Deus, porque Ele sabe muito bem do que nós precisamos. Ele sabe do que nós mais necessitamos. A gente pede sim para ter força para passar as aprovações. A gente agradece sim a família que a gente tem. A gente agradece o trabalho, o emprego que a gente tem. A gente agradece a vida, o corpo físico que temos para a nossa evolução. Mas pedir, eu tive uma oportunidade de emprego, meu Deus, me ajude a entrar naquela empresa. Mas e se não for para você entrar ali, teu caminho é outro. Você está pedindo um negócio e ele lá de cima está falando, você não sabe o que está falando. Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem, o que fazem. Porque eu quero aquilo, mas aquilo não vai ser para mim. Puxa vida, mas eu conheci uma pessoa, eu quero aquela pessoa ao meu lado. Calma. Que possamos nós pedir força, que possamos nós pedir orientação, que possamos nós pedir para esclarecer os nossos caminhos a seguir. Porque Ele, Jesus, nos ensinou todas as leis do Criador. Nos ensinou a oração dominical. E quando fazemos a prece do Pai Nosso, que a gente possa fazer de coração, lembrando de cada palavra que está ali que Jesus nos ensinou, sendo de coração, nos colocando-nos em silêncio,
Que possamos nós fazer a nossa prece agora, para irmos para a sala de paz, agradecidos por essa oportunidade de podermos assim lembrar dessas palavras de Jesus, essa oração tão perfeita que Ele nos ensinou, glorificando ao Pai Criador, Pai do Mestre Jesus, nosso Pai também. Queremos agradecer a espiritualidade, os benfeitores desta casa de oração. Queremos agradecer ao nosso anjo guardião, esse querido amigo que está sempre junto de nós, nos indicando o caminho, onde muitas vezes acabamos desviando desse caminho, mas que Ele também respeita o nosso livre-arbítrio e fica ali, torcendo para o nosso chamado. Obrigado, irmão querido, pela essa evolução que juntos estamos tendo, porque à medida que eu vou evoluindo, tu também consegue alcançar os teus objetivos, que é o meu progresso. Quero agradecer aos apóstolos do Cristo que com tanta dedicação nos trouxeram o Evangelho de amor do Mestre Jesus, para que assim pudéssemos estar na evolução ao qual Deus espera de nós. Por isso que Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, porque os teus ensinos de amor estão exatamente conectados com os do Criador. Agradecemos a Maria de Nazaré, pedindo sempre que ela nos envolva em amor, docificando os nossos corações e nos dando força para passarmos as atribuições da vida, porque essas atribuições também fazem o nosso progresso. Queremos agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, quando vivemos do fundo dos nossos corações, mais uma vez: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja.